Dizia eu que começo a ter crianças, meninas e rapazes também, mas meninas em fase das puberdades, não é? Começam a chegar ali àquelas idades, em que começam a ir para a escola. Eu penso que as meninas nestas idades começam a olhar umas para as outras, umas já têm maminhas, outras não têm maminhas, outras já têm o período menstrual, outras não têm, outras acontece muitas vezes terem pela primeira vez na escola e não vão precavidas e depois ficam, enfim, descompostas e ficam envergonhadas e podem ser alvos de gozo. Portanto, há aqui uma série de situações que antes das aulas começarem os pais devem prevenir, porque, como é a sua área, as hormonas nestas idades andam aos saltos, não é? E não sei se depois queres falar o teu... Não, deixa eu vir que a doutora Silvia tem para dizer. Os miúdos às vezes têm dificuldade em perceber que a maturação das crianças não se dá toda, não têm toda a maturidade na mesma idade, ou seja, claro, a puberdade não aparece a todas as meninas na mesma idade. A idade média ali por volta dos 12 anos, mas há meninas que fazem a puberdade aos 9 e outras aos 15 e é normalíssimo. O problema é que uma menina que faz a puberdade aos 9 e está na primária, meu Deus, é diferente, e uma que faz aos 15, aos 13, 14 era a bebê no meio das outras. E nós sabemos que às vezes os miúdos são um bocadinho cáusticos, não têm aquele... falam direto. E eu tenho tido jovens muito assustadas com a agressividade das colegas quando dizem tu és diferente. Mas ela não é diferente, isso não quer dizer que ela tenha alguma doença ou algo. A maturidade das crianças não se faz toda na mesma idade. Pode ser diferente por ser precoce ou pode ser diferente por ser uma menstruação claro mais sim, tardia. Também há situações que não são corretas e que se tem que controlar, porque há situações em que é realmente cedo demais ou realmente tarde demais que as meninas têm a sua primeira menstruação, mas há um intervalo bastante grande que é normal, e mais, no momento em que em que vem a primeira menstruação, a jovem muda muito o corpo. Se nós repararmos, as meninas sofrem um autêntico transforma, quer dizer, parece que sou outra. Por exemplo, se for um bocadinho cedo demais e mais nenhuma aconteceu, as mocinhas têm uma sensação de quem é esta? Passam pelo espelho e quem é aquela miúda que está ali naquele espelho? Tem uns altos, tem umas começam a chegar a não gostar do seu corpo. E começam a achar que são estranhas, que aquilo não é aquele corpo com que elas estavam habituadas. É relativamente fácil nós imaginarmos que de repente ficamos diferentes. Acontece a uma pessoa às vezes que engorda e que se sente muito assustada porque o seu corpo não era aquele e fica zangada porque não sou aquela. Olha para o espelho e fica à espera de ver aquela pessoa com que eu vivi a vida toda. Claro. Para as meninas, embora 10 anos viveu a vida toda com aquele corpo, não é muita vida, mas é o único que ela teve. E por isso, se está na frente do espelho e de repente tem maminhas e as outras colegas de turma não têm, aquilo e não é só as maminhas, é um formato de anca que começa a alargar, por isso é um corpo que fica de repente começam a aparecer os pelos públicos, não é? É um corpo de repente fica mais feminino. feminino. E nas pernas. E nas pernas também é outra coisa. Que é muito engraçado, porque depois elas chegam àquela altura em que ainda não sabem se já devem tirar os pelos das pernas ou não tirar os pelos das pernas. Claro. Não é? E ainda não estão preparadas às vezes para sentir aquele corpo como o desejavam. Ou seja, quando aparece, por exemplo... Até porque é estranho, doutora, vamos lá ver. O período menstrual é uma coisa estranha. Exatamente. É uma coisa... Eu, como mulher, estão aqui outras senhoras, eu, como mulher, nunca achei que fosse uma coisa agradável. Percebia, enquanto mulher, o significado e a importância do período, porque é muito importante para as mulheres, naturalmente, e para quem quer, de facto, depois ser mãe, ter família, tudo isso, e percebia a importância do período, a regularidade do período, mas foi uma coisa que eu nunca gostei. Incomodava-me. Mas também jovem tem a ver mais. Como é que a mãe ensinou e transmitiu isso à rapariga? No meu tempo não se ensinava. Exatamente, é que a mãe tem que ter a capacidade de transmitir isso com quase como uma festa. Então és uma menina que vais ser uma senhora, ou seja, isto faz parte do teu crescimento normal. Ser mulher é bom, que é outra coisa que às vezes as meninas não estão preparadas para
Repare, depende um bocadinho. Há as duas coisas. Há as miúdas que ficam muito assustadas por serem mulher e há aquelas que até fazem uma puberdade mais tardia em que ficam muito zangadas porque todas têm maminhas e eu ainda não tenho. Foi o meu caso, foi o meu caso. Mas aquelas que têm um bocadinho cedo ficam muito assustadas, sobretudo se a mãe não as preparou para a normalidade daquela situação. E há outros, até pormenores concretos. Imagina uma menina que lhe aparece a menstruação ainda agora na altura do verão. E eu ao fim de semana, agora estamos a começar as férias, mas ao fim de semana ainda vai à praia. Tem que aprender a usar um tampão sem medo. E assim aprende-se com a mãe. Pois. Isso aprende-se com a mãe. E eu tenho que vos dizer que nos campos de férias que eu faço com os jovens diabéticos, já ensinei muitas meninas a pôr tampões, porque claro, às vezes as mães não percebem que isso faz parte do passar o conceito de feminilidade que tem que passar de mulher para mulher e passar com gosto e com alegria. A mãe dizer, vais ser mulher como eu, que feliz que eu estou. E porque a mãe transmitir o gosto não de ser o pai? mulheres. E porque a mãe e não o pai? Porque as mães estão mais à vontade, porque é muito importante que a menina faça uma identificação com a mãe. Faz parte de um crescimento natural a menina ter a mãe é o seu ídolo e eu vou ser grande como a minha mãe a mãe deve transmitir uma noção de que bom que vais ser como eu. Nunca deve transmitir a sensação tipo eu sou muito boa e tu nunca chegarás cá acima. E muitas mães sem querer às vezes transmitem isso, tipo ainda não conseguiste fazer, vê lá se consegues, vê lá se... Não, é dizer que bem, tu já fazes isto tão bem, eu na tua idade acho que não conseguia tão bem. A mãe... Que eu tenho que compreender que a mãe, assim como o rapaz é o ídolo o pai é o ídolo dos rapazes, a mãe tem que ser o ídolo da menina. A menina que tem que querer crescer como a mãe e ser bonita, grande e eficiente como a mãe. E a mãe tem que dizer, olha, fantástico, tu já consegues fazer isso? Eu acho que na tua idade ainda não conseguia. Muito bem, tu consegues. Fico tão contente que tu consegues, estou tão orgulhosa de ti. É a frase-chave. Estou tão orgulhosa, tenho tanto orgulho. E as mães e não os pais, eu explico-te. Explico porque vivi isso, não é? Nós lá em casa não temos pudores em relação a assunto nenhum, nem a relação em movimentar-nos todos nus à frente uns dos outros. É uma coisa desde sempre. Mas eu sempre dei banho às minhas filhas. Claro que chega uma altura que as miúdas começam a tomar banho sozinhas e até já querem tomar banho sozinhas. Claro. Aquele tique-tique da Maria, com esta altura, agora já acha que já sabe lavar o cabelo e pôr amaciador. E para ela é uma festa, não é? E já toma. Ainda bem, o que é certo é que já faz. Mas chega a uma altura, ou chegou sempre a uma altura da idade das minhas filhas, aí por volta dos... Quando elas começam a ficar em pé na banheira e tal, os dois que eu não me sinto confortável, apesar de ser tão descontraída, não me sinto confortável em estar a lavar pipis às minhas filhas. Sim. Em que eu dizia sempre, dava-lhes bem, dizia, agora os pipocas, era pipocas, os pipocas lava lá tu, que eu não estou para me estar aí a mexer nos teus pipocas, nem nos rabioscos e tal. Bom, poderás dizer, Nuno, isto não faz sentido. Eu não sei se faz ou não, para mim fazia. Faz. Porque acho que chega a uma altura em que isto tem a ver já com a intimidade dela, estás a ver? Mas eu estou... Há uma altura em que eu não tenho que estar a lavar o pipi à minha filha. Não, isso completamente de acordo. Da mesma forma que acho que chega a uma altura em que os filhos não devem dormir na cama dos pais. Isto para te explicar, completamente. Isto para te explicar o quê? Para te explicar que, como é evidente, eu conheço, dentro da minha experiência, a anatomia de uma vagina feminina, daquilo que eu conheço, eu toco ou vejo. Não é? Agora, não percebo, não sei, porque eu nunca tive a história, eu digo a história, mas nunca tive um período menstrual. Portanto, não sei bem como é que se coloca um penso higiênico, não sei bem como é que se coloca, não faço ideia como é que se coloca um tampão. Portanto, esta parte, porque as mães e não os pais, porque na verdade os pais, por muito bem intencionados que sejam, não experienciam isso. Portanto, eu não me estou a imaginar, bem, se tiver que ser, será, mas imagino muito mais. Imagina que eu vivia sozinho com as minhas filhas, não tinha mãe. Pois. Não é? Eu acho que teria que chegar a uma altura em que teria que ser acompanhado por um ginecologista que me explicasse como é que esta operação fazia, porque senão até podia estar a errar, podia estar a dar instruções que não sei se é assim. Não, eu só chamei este assunto porque, de facto, eu faço parte de outra geração, não é? Minha mãe nunca falou comigo sobre estas coisas, nunca falou comigo, portanto, eu não sabia, de facto, que era o período para algumas amigas que já eram menstruadas e eu não, e, portanto, fui-me apercebendo da situação
E depois, quando pela primeira vez tive o período, quem me explicou tudo foi o meu irmão. Portanto, porque de facto nem o meu pai nem a minha mãe, embora o meu pai, como tu sabes, fosse uma pessoa muito aberta, sim, e a minha mãe seja uma mulher, como também sabes, muito explicada, mas nestes termos, nestes aspectos não falavam. Não se usavam. E portanto, eu até acho que do ponto de vista funcional pode ser a mãe a explicar, mas que a conversa sobre o futuro e sobre a feminilidade até podem ser os dois. Sim, os dois, claramente, o pai e a mãe, a terem uma conversa sobre o futuro e sobre, enfim, o desenvolvimento depois da pessoa enquanto mulher. Eu lembro que o meu irmão me disse 2 ou 3 coisas que me marcaram para o resto da vida e que definiram o meu percurso. E são muito importantes as frases que se dizem naquela idade. Por isso que é muito importante que as mães transmitam paz, alegria perante a situação da feminilidade. Da mesma maneira que também não nos podemos esquecer que, ao contrário, às vezes há meninas que têm puberdade muito tarde, todas as outras já tiveram a sua primeira menstruação, já têm as suas maminhas, e elas continuam a crescer esticadinhas e... Era o meu caso, era uma cana de pesca. E têm que perceber que isso é normalíssimo, que até a certa idade, ali 14, 15 mesmo, é normalíssimo, sobretudo se a mãe também foi assim. Normalmente há uma certa tendência hereditária e é importante perceber isso, mas sobretudo as meninas são muito cáusticas umas com as outras. E às vezes precisam de um motivo de chacota e esse é o motivo de chacota, porque se não fosse esse era outro. Às vezes. No meu caso fazia por nariz, portanto não, já estava cá. Portanto, eu é que me sentia, eu pessoalmente nunca fui alvo de chacota, mas sentia-me um pouquinho retardada e preocupada em relação às minhas amigas, melhores amigas, que de facto já tinham outro corpo, já tinham arranjavam mais namorados que eu. Claro que eu depois vinguei-me mais tarde, mas arranjavam mais namorados que eu. Ainda se continua a vingar. Graças a Deus. Porque depois também, não sei se isto é verdade ou não, ou se isto é científico, quem é menstruado mais tarde, depois também faz a menopausa mais tarde. Não é obrigatório. Em condições normais, não? Não é obrigatório. Normalmente é perguntar à mãe, porque é um padrão muito hereditário. Não é obrigatório, mas é um padrão com muita tendência hereditária. Mesmo a idade da menopausa é um padrão com muita tendência hereditária. Ora bem, porque haver, nomeadamente, esta situação que eu conheço uma ou duas, em que as meninas tiveram pela primeira vez, e estamos a iniciar o ano escolar, a sua primeira menstruação na escola. E por isso as meninas têm que ser ensinadas antes. Têm que ser preparadas antes. E têm que lhes explicar, pode vir a acontecer, e têm que andar no seu saquinho, na sua mochila, têm que andar com as coisas suficientes para depois não ficarem muito, muito assustadas. E eventualmente, se já estão a começar a ter umas dorzinhas de barriga, podem andar com um penso pequenino para não ficarem muito assustadas e porque ficaram descompostas. Colocado, porque habituam-se a usar porque... Mais vale prevenir que remediar. Porque é muito inibitório para uma menina. Pois claro que é, de repente ficar suja, de repente... Sei que, atenção, que os meninos não podem levar tudo às costas. Atenção, os meninos não podem levar mochilas... Estamos a começar o ano escolar, lá vamos mais uma vez. Mas um penso não pesa. Mas um penso não pesa e por isso programar aquela pasta onde vá o que é preciso, mas não mais do que é preciso, é importante. Doutora, eu sou desde sempre, e todos os anos temos aqui esta conversa, eu sou completamente contra as mochilas carregadíssimas, que eu fui professora do primeiro ciclo, como sabe. Então viu os pequeninos... E, portanto, aquelas 7, 8, 10 quilos que uma criança carrega às costas, uma criança pequenina, para nós já é pesado, para uma criança então, penso eu até que poderá vir a causar deformações. Pois vão ao marido da doutora. Pois vão ao Frederico, pois claro, obviamente. E eu sempre, enquanto professora, tive o cuidado de tentar aliviar-lhes a mochila, explicar o que é que podiam deixar na escola, o que é que tinham que levar para casa. Atualmente há o culto dos trabalhos de casa. Os meninos que já têm um horário grande na escola trazem imensos trabalhos de casa para casa. Não me diga. E por isso não há tempo para os meninos brincarem. Têm que trazer uma mochila cheia de livros para casa porque têm muitos trabalhos para fazer em casa. As coisas estão todas desorganizadas. Não se e mais grave, as escolas não têm condições para que os meninos lá deixem os materiais sem serem roubados. Exatamente. Essa é que é uma outra questão. Eu sei, não há cacifros para todos. Não há uma sala só para a mesma turma. Na mesma sala passam mais do que uma turma, mesmo no primeiro ciclo. Exatamente. Pode haver uma turma de manhã, outra turma à tarde. É complicado. O filho de Tomás, o ano passado, à segunda-feira, tinha as cadeiras todas menos uma. Pois.
Imagina como é que é a mochila dele segunda-feira. Exatamente. Tinha que levar os cadernos específicos de cada cadeira e os livros. E mais. Às vezes são um e outro, 2 por disciplina. Sim, sim, sim. E sim. Era uma coisa Eles A podiam teoria, levar o caderno de aqueles- exercícios. ridículo. Falámos sobre isso na reunião da escola. Achas que adianta alguma coisa? Não. Eles podiam levar pelo Os menos uma trolleys. mochila com um Pois, trolley. os trolleys são Mas a eles solução. Não está na moda, isso não não dá está para aí, ver. não está aí. E a outra coisa é, usam mochilas com... É que o problema dos trolleys é... O problema dos trolleys... Espera aí, tens de ter microfone. Não Também sei. tem problemas os trolleys? Pois é isso, eu não sei porque é que eu estou a ouvir. Tem, porque eu vejo muitas vezes os meus alunos a levarem o trolley todo torto. Porquê? Porque a alça do trolley não é suficientemente alta, não é? Para eles terem uma postura reta. Correta. Não é? Então, muitas vezes o trolley não implica levarem o peso às costas, mas vão com uma postura todos tortinhos. Mesmo assim... É melhor, mas também não é Mesmo ideal. assim, mas não é Mas, ideal, mas atenção, claro. Mas é que bem mesmo visto. É, quando sim. há mochilas, as alças têm que ser curtas. Sim. Como se fosse uma mochila de montanha. Os miúdos acham muita graça usar mochilas a meio do rabo, como eu digo. E depois fazem assim, podes segurar. E pronto, e vão parar realmente ao Frederico, porque ficam com as costas. As mochilas devem ser postas o mais possível que eles puderem cá em cima. Porque isso vai-lhes. E com um bom reforço, tem que ser uma mochila bem reforçada, não é? E, sobretudo, tem que permitir que as alças sejam encurtadas e se uma mochila estiver cá em cima, eles fazem assim. Se uma mochila estiver cá em baixo, eles puxam-na assim. A verdade, E vão enrolar todos. É que também ainda ninguém... Eu nem vou falar sobre isto alto porque acabei de ter uma ideia. Pronto, muito bem. Então não E as fales. ideias são boas ficarem Então grandes. fica, guarda a ideia. Mas sabe que eu acho que nesta altura estamos a programar o regresso às aulas. Pronto, agora o meu mais novo já tem 16, mas esta sempre foi uma fase em que os pais até têm um certo stress e eu percebo que tenham um certo stress, porque há muita coisa para programar e que deve ser programada. Os miúdos têm que programar um horário decente, onde tenham horas para dormir. As crianças têm que dormir. Às vezes faz-me a questão, como é que vão fazer trabalhos depois de jantar? Não, esses trabalhos não interessam para nada. Não estão a tirar fruto Nada, nenhum. nada. estão Nada. Estão estourados, estão acordados há 14 horas. Não estão a aprender nada. Pronto, por isso, horas para dormir, horas para realmente para estudar, porque obviamente que estamos numa sociedade competitiva, os miúdos têm que ter as notas melhores que puderem, e horas para não fazer nada. Horas para ter algum desporto, que é outra coisa que as pessoas têm que perceber, que os jovens, para se desenvolver harmoniosamente, têm que fazer desporto, por isso horas para... Mas atenção, o desporto tem que ser um desporto que eles gostem. Claro. Não ponham os miúdos na natação se eles testarem natação. Porque eles depois inventam tudo para não ir. Eu hoje dói uma barriga, hoje não sei o quê. Um está no futebol, outro está no surf e outro no hip-hop. Tem que ir para o que está. gosta. Mas é que A natação aquela- é um desporto ótimo e realmente ajuda imenso no desenvolvimento, sobretudo dos mais novinhos. Mas há uns que odeiam. Não ponham os miúdos num desporto que eles odeiam. O desporto tem que ser uma forma de lazer também. Exatamente. Nunca E pode sim, ser um castigo. na minha opinião, os mais pequeninos, se gostarem, a natação é um ótimo desporto. E os maiorzinhos, assim, aqueles 10, 12, 15, já até a adolescência já deviam fazer desportos de equipe, porque quando chegar à nossa idade ninguém os quer numa equipe. Por isso, convinha fartar esses desportos de equipe, que além de mais lhes promove a capacidade de integração, de interação, que os miúdos agora interagem com siglas de mensagens. Por isso, um desporto de equipe... De convívio. E obriga-os a saber interagir. Interagir, saber o seu lugar, saber contribuir, mas também saber aceitar o outro e falar com... E os Eu defeitos tenho dos outros? com o desporto uma experiência com o Vasco. O Vasco teve até uma certa altura algumas dificuldades de concentração e atenção e, portanto, precisava de alguma coisa que o concentrasse, que não fosse uma psicoterapia, e foi no golfe que ele conseguiu ir buscar aquela concentração, aquela atenção, aquele tempo de pensar e de se executar. Portanto, cada criança também depois tem que encontrar. E ele começou com 13 anos e foi fabuloso. Cada miúdo ainda hoje. Cada miúdo tem o desporto que o faz mais feliz. E um miúdo vai cumprir esse desporto muito mais alegremente e, sobretudo, e cumpri-lo mais se gostar. Claro. Por isso, é importante. As pessoas dizem, mas este ano está neste desporto, para o ano está no outro. Claro!
provavelmente não vai ser desportista de É alta importante é que as competição pessoas em percebam que nenhuma. o desporto também tem uma função pedagógica. E formativa, porque Formativa. se um ano faço handball, no outro faço basquete, no outro faço corrida, aproveito e aprendo. Nós no nosso tempo fazíamos tudo. Exatamente, eu pude nadar nas minhas gravidezes porque tinha feito algum tempo de natação em miúda, mas de modo nenhum eu fiz em miúda natação, balé e handball. E lembro, balé e handball houve tempos em que fiz os dois ao mesmo tempo, o que era um pratinho porque era gozada nos dois lados. Balé e handball é um bocadinho antagónico, mas eu gostava dos dois. Isto que a doutora fala é importantíssimo dos miúdos terem os seus tempos. E no seu caso, não há melhor exemplo, porque o seu filho mais velho, no caso o mais velho, o mais novo também lá estará no caminho dele, o seu filho mais velho soube fazer isso tão bem que conseguiu médias apenas para entrar. E fez o conservatório de piano. Apenas para entrar e jogou rugby na seleção, por isso. Com maiores índices de Exatamente, É verdade, sem dificuldade, dúvida não é? nenhuma. Têm que ser organizados. Ou seja, tem que haver tempo para tudo. Mas no meio desse tempo para tudo, também tem que haver tempo para não fazer nada. Tempo Exatamente, para tudo deixar o que crescer seja a para a imaginação. Aquele tempo para ir para e um tempo para não fazer nada sem ecrãs. Sem ecrãs. É para ir para o quarto e tantos brinquedos, e o que é que eu faço a isto? O que é que eu hoje vou fazer? E depois às vezes fazem patifarias. Ótimo! Claro. As patifarias são umas... Eu lembro-me do meu filho mais novo fazer uma coisa gira que eu afastei-me quando voltei. Mamã, acabou a cola, acabou a fita cola e prendi os meus desenhos com fita cola na parede com cola na parede do quarto. Imaginem. É que é muito bom de tirar para a tinta atrás. Só saíram quando pintamos o quarto novo, não é? E eu, Perfeito. são tão bonitos. Estavam colados, não havia nada a fazer. Olha, Ora bem. isso era uma coisa gira para um sem maldades. Já lá vamos.